Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o pensamento criativo. E uma das principais ferramentas para o desenvolvimento da nossa criatividade é nada mais, nada menos do que a inspiração. A inspiração é algo que o designer deve buscar constantemente. O conhecimento das diversas áreas ligadas à arte, como cor, textura, formas e outras mais, fazem com que o pensamento artístico faça parte do seu trabalho e trazendo a inspiração. E essa inspiração é o combustível para todas as etapas do processo criativo e do desenvolvimento do seu trabalho. Nosso maior desafio é criar cortes funcionais e esteticamente agradáveis. Antes, porém, devemos aprender a analisar individualmente cada etapa desse processo criativo. Para isso, precisamos exercitar nossa observação. O profissional deve ficar atento a 3 níveis de observação, pois o cabelo pode assumir uma infinita variedade de forma. Isto inclui diferenças na figura, textura, comprimento, volume. Cada um de nós temos uma percepção diferente para a mesma realidade. Então, podemos visualizar essa realidade e dividi-la em 3 níveis de observação: o nível básico, o nível detalhado e o nível abstrato. O nível básico é o primeiro nível da nossa observação. Neste nível, você olha para o objeto da criação e registra suas sensações ópticas no designer, observando a sua forma, o seu contorno, comprimento, altura, largura. O segundo nível de observação é o nível detalhado. Neste nível, nosso cérebro começa a fazer comparações das dimensões e suas propriedades concretas, olhando para o mesmo objeto que você observou no nível anterior, mas agora identificando suas características individuais, textura, cor, porosidade. É, na verdade, uma análise qualitativa. No último nível de observação é a estrutura, e neste nível que você irá usar as informações dos 2 níveis anteriores, irá observar o designer de forma abstrata, a disposição do comprimento de cada mecha para execução do corte. É a arquitetura do corte, o planejamento, como que você vai executar cada etapa para poder ter no final o corte desejado. Para isso, você deve entender não somente como o cabelo parece, mas também a sua estrutura. O desenvolvimento do pensamento criativo envolve 2 lados do cérebro. Então, após a conhecer essa nova forma de observação, a gente deve determinar como usar essas informações. Cada indivíduo tem uma percepção e análise dos objetos de formas diferentes, devido à forma que as processamos em nosso cérebro. O nosso cérebro se divide em lado direito e lado esquerdo, e cada um deles tem uma forma diferente de processar essas informações. O lado esquerdo, por exemplo, do nosso cérebro, é considerado como o lado técnico, enquanto o lado direito é o lado artístico. Cada um desses lados possui uma variedade de qualidades específicas que veremos a seguir. No lado esquerdo temos a parte técnica, analítica, ela é orientada pelo tempo, é verbal, é o lado lógico. No lado direito
temos a parte artística, o estético, o visual, o imaginativo e o criativo. Todos nós possuímos qualidades de ambos os lados do cérebro, porém sabemos que algumas pessoas tendem a favorecer um lado mais do que o outro. Aqueles que favorecem o lado técnico do cérebro, o esquerdo, tendem a ter um pensamento mais preciso, mais sistemático, mais matemático e analítico. Esses indivíduos tiram conclusões baseadas na razão e nos fatos. Já os indivíduos que utilizam o lado direito, o lado artístico, tendem a ser mais espontâneos, imaginativos. Esse tipo de pessoa tende a ser mais intuitivo. Para ser bom profissional, você precisa ter um equilíbrio entre esses dois lados do cérebro, o lado técnico e o lado artístico. Como vimos antes, ao identificarmos uma informação, analisamos através de 3 níveis de observação. Outra fonte de informação na qual não podemos esquecer e que nos ajuda é o que o cliente nos diz. Após você ter armazenado todas essas informações, devemos analisar e reconhecer qual o problema e os desejos explícitos de seu cliente. Pensar como um profissional inclui também visualizar ou pelo menos imaginar o corte finalizado. Ou seja, ao olhar para nossa cliente, devemos ser capazes de visualizar como o cliente ficará quando finalizarmos o nosso trabalho. Para isso, devemos utilizar o pensamento do lado direito do nosso cérebro. Já o próximo passo é utilizar o pensamento do lado esquerdo do cérebro, o lado técnico, para determinar o procedimento com o qual será utilizado para realizar a escultura. Uma vez que você tenha certeza da técnica que irá utilizar para obter o resultado desejado, você então pode começar a trabalhar com suas habilidades manuais. Como você já deve ter percebido, cortar cabelo envolve muito mais do que pentes e tesouras. Envolve também habilidades para analisar uma situação, dividi-la em partes e depois juntá-las todas em um resultado. Esse processo é o que dá a habilidade necessária para personalizarmos o cabelo dos nossos clientes. Em nossa próxima aula, iremos conhecer as formas, linhas e ângulos que compõem o corte de cabelo. Então, abraço a todos e até lá!